Eu fiz uma retrospectiva histórica para a gente chegar agora no contexto da doutrina espírita. Vamos a André Luiz e Emmanuel, o que eles falam da mente? Mecanismos da Mediunidade, capítulo 11, livro de André Luiz, segundo me consta, a primeira edição desse livro é de 1959. O que diz André Luiz sobre a mente? Mente é a estação receptora e emissora de ondas mento-eletromagnéticas que mantém interligados todos aqueles, sejam encarnados ou desencarnados, que pensam e sentem no mesmo padrão vibratório. Olha, duas informações pioneiras nesse mecanismo da mediunidade. Primeira, a mente é uma estação, ao mesmo tempo que recebe e que transmite essas ondas mento-eletromagnéticas. Ora, sendo ondas, onda é uma forma de energia que, de repente, vira matéria, a matéria vira energia. Então, ele já está sinalizando que essa coisa que transmite pensamentos e sentimentos, ela vem para o lado da matéria. Vamos ver se é verdade. E olha a segunda informação que é contida nesse enunciado. Pensamento e sentimento são parceiros nessa transmissão e recepção da mente e funcionam como instrumentos através da mente, através do cérebro, do conteúdo da mente. Então, são duas informações importantes. Vamos a Emmanuel. No livro Pensamento e Vida, esse grande livro, esse grande pequeno livro, que é de 1958, capítulo 1. Mente é o espelho da vida em toda parte. Campo de nossa consciência desperta na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Os seres primitivos aparecem sob a ganga ou canga, né, do instinto. Nas almas humanas surgem entre as ilusões que salteiam a inteligência e revela-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante e precioso a retratar a glória divina. Então, a mente é um espelho, a qualidade desse espelho depende do nível evolutivo de cada um, não é? Então, outra informação importante. Bom, vamos lá. Então, o que eu fiz para entender essa fala de Emmanuel? Eu quis usar um recurso pedagógico, eu fui na internet, procurei, achei essa figura. Então, eu vou pegar essa figura e vou tentar interpretar o que Emmanuel falou sobre a mente. Então, eu pus na figura do Sol o espírito, não é? Que é a origem de tudo, a fonte de tudo. Então, vamos lá. O espelho é a mente. Agora, atributos do espírito, como inteligência, vontade, consciência e etc., enviam para o espelho, para a mente, as informações que eles têm, não é? A vontade, a inteligência, então manda lá uma série de informações. Bate no espelho, sai um raio só. Esse raio representa o quê? O pensamento. Olha que coisa interessante que Emmanuel disse, né? E André Luiz também. O pensamento. Aí eu fiz essa pergunta para André Luiz. Ah, o pensamento, por que o pensamento? Então vamos outra vez em Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, capítulo 4, que se chama Pensamento das Criaturas. E, segundo me consta, a primeira edição desse livro, 1959. Eu estou citando as datas para nós conferirmos o pioneirismo da doutrina espírita, porque depois a academia vai confirmar isso décadas depois. Então, André Luiz, por que o pensamento? Então, vamos lá. Ele diz assim, o pensamento ainda é matéria, a matéria mental, instrumento sutil da vontade. Ah, bem que eu desconfiava, quando lá atrás o André Luiz disse que a mente é a estação, ao mesmo tempo, receptora e transmissora, vocês se lembram? De ondas mento-eletromagnéticas. Eu já sabia que essa coisa de ondas, né? Então, o nosso amigo físico lá explicou, onda às vezes vira matéria, partícula, depois vira onda outra vez. Ele está confirmando aí. O pensamento é matéria mental, instrumento sutil da vontade. Então, existe uma outra informação que completa essa de André Luiz e responde a minha pergunta, por que o pensamento? Sabe onde está? Livro dos Médiuns, item 58. Lá está escrito assim, o espírito precisa da matéria para agir sobre a matéria.
mas eu fiquei até emocionada, disse, meu Deus, obrigada ao meu pai que me colocou na porta de um centro espírita para eu absorver essa doutrina que explica as coisas. Olha, pessoal, a mente é uma estação receptora e transmissora do quê? Dessas ondas mento-eletromagnéticas que são o pensamento, instrumento sutil da vontade. O pensamento é matéria, e lá no livro dos Espíritos está falando do espírito precisa da matéria para agir sobre a matéria. Se bem que eu preciso dizer para vocês que esse item 58 está falando do perispírito, mas esse conceito se estende ao pensamento, pois ele é matéria, e a mente está usando essa matéria para transmitir as informações que incidem no espelho, que é a mente, eu acho que o raciocínio se completa, não é? Então, olha que coisa bonita essa informação. Então, a gente vai construindo uma ideia, né? Vai construindo um conceito, vamos ver até onde a gente pode levar essa construção. E André Luiz, ainda nesse livro, Mecanismos da Mediunidade, ele completa a informação dizendo assim, olha, existem várias formas de transmissão do pensamento. A angelitude transmite o seu pensamento em raios ultra super curtos. Eu penso, meus amigos, que é o caso de Cipriana, aquele caso lá no Mundo Maior, né? Que é tratado por André Luiz e Calderaro, ali pelo capítulo 4 e 5. Vocês podem conferir. Eu acho que é o caso de Cipriana. A mente humana transmite o seu pensamento em ondas curtas, médias e longas, e os animais em ondas fragmentárias. Bom, continuando. Quando a gente fala pensamento, passamento, eu me lembrei dessa figura de Rodin, né? O Pensador, 1902. Olha como ele conseguiu, através da arte, expressar a força do pensamento subjugando toda a pujança dessa massa corpórea, dessa musculatura, né? Porque ele está absolutamente reflexivo, pensando. Então, de repente, assim, o pensamento, a mente, todas essas informações que vêm do espírito subjugam, né? A própria pujança do corpo físico. Que coisa bonita que é isso, né? Mas vamos então, já que a gente falou lá em Calderaro, então Calderaro diz assim no livro No Mundo Maior, eu fiquei encantada com essa fala de Calderaro. O cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Olha, meus amigos, foi isso que eu fiz na veterinária. Quando eu vi isso na obra de André Luiz, eu disse, meu Deus, eu vou estudar o cérebro dos animais e o cérebro humano para ver se isso é verdade. Eu fui à faculdade de medicina, pedi um estágio, fiz um estágio de 3 meses, estudei o cérebro humano do ponto de vista macro e mesoscópico. Depois fui na veterinária e estudei o cérebro dos animais. Então, sabe o que eu descobri? E outros autores também já tinham feito isso? As diferenças em todas as espécies que têm cérebro, inclusive o ser humano, as diferenças são de natureza quantitativa e não qualitativa. Por quê? O modelo arquitetônico do cérebro de todas as espécies que têm cérebro é o mesmo. O que varia é a quantidade de neurônios. Então, quem tem mais neurônio faz uma casa grande, quem tem menos faz uma casinha menor, mas o modelo de construção é exatamente o mesmo, né? À custa disso, estudando Calderaro, estudando na academia o cérebro dos animais, o cérebro humano, eu consegui na veterinária escrever esse livro de recurso pedagógico para os alunos, Neuroanatomia Funcional e Medicina Veterinária com Correlações Clínicas, né? E depois ainda escrevi, no capítulo 14 desse livro, eu escrevi um capítulo com o título, olha, Bases Neuroanatômicas da Interação Mente-Cérebro nos Animais, porque o modelo arquitetônico é o mesmo. E Calderaro tem razão, hoje eu posso dizer, o cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Que coisa bonita, né? E depois ainda tive a oportunidade de, juntamente com esses queridos amigos, Dr. Décio Iandoli Júnior, Dr. Sérgio Lopes, escrever esse livro, O Cérebro Triuno, associando as informações que temos na área acadêmica com as informações que Calderaro traz nesse livro No Mundo Maior, né? Então, estamos nós aqui na minha casa,
na última reunião que nós fizemos para fechar o livro. E o Décio ainda vem com uma. Olha, ele disse assim, meu Deus, nós escrevemos um livro de quase 600 páginas, só em cima de 2 capítulos do livro No Mundo Maior, 3 e 4. E nós vamos fechar o livro, mas ainda não demos conta de uma informação, que é a seguinte: Calderaro diz assim: existem neurônios que captam as impressões exteriores. E também existem neurônios que captam as impressões da consciência. E nós não sabemos quais são esses neurônios. A ciência não sabe. Nem se estão no córtex cerebral, no tálamo, ou no córtex enotálamo. Aí o Décio falou, como é que nós vamos fechar o livro? Eu falei, Décio, vamos fechar o livro hoje, porque nós não vamos dar conta disso, meu bem. Essa informação de Calderaro, ou nós vamos resolver numa próxima encarnação, ou então os jovens que fiquem com ela e depois vão resolver daqui décadas, né? Então, apesar disso, fechamos o livro, devendo ainda uma das informações para Calderaro, né? E vocês sabem que, passados uns tempos, eu recebi do Roberto Lúcio uma comunicação da doutora Marlene, parabenizando a gente por ter feito o livro, por ter terminado. Ela disse assim, Irvínia, eu estive na sua casa na última reunião do livro e ainda dei alguns palpites. Olha que delícia, né? Receber uma mensagem assim da doutora Marlene. Então, foi assim, a edificação desse livro, ela foi além da tarefa realizada, foi assim, uma vivência fraterna entre nós três, né? Que reforçou a nossa amizade, que já tínhamos, né? Mas isso é muito bonito, a gente gosta. Bom, então eu quero mostrar para vocês alguns desdobramentos do que nós fizemos com base no livro de André Luiz, em que Calderaro, em 1947, diz assim, olha, a casa mental tem 3 andares. Tem o primeiro andar, que diz respeito a tudo que nós vivenciamos no passado, e interage com a porção mais profunda do nosso cérebro. Ele chama de cérebro inicial. O segundo andar diz respeito ao presente, a tudo que nós fazemos hoje, com esforço e com vontade, diz respeito ao córtex cerebral, particularmente ao córtex motor, onde desenvolvemos esforço e vontade. E o terceiro andar da casa mental, aí nós colocamos as metas e os ideais que queremos atingir. Quem trabalha com isso é o lobo frontal. Olha o caso do Gage, vocês lembram? Que alterar dessa região lesada, ele mudou de personalidade. Não que mudou de personalidade, a expressão do conteúdo mental dele é que foi diferente, né? Bom, então eu vou mostrar para vocês uns poucos desdobramentos disso tudo, né? Então vamos lá, alguns desdobramentos em destaque. Então, vocês se lembram lá no começo, quando André Luiz fala que pensamento e sentimento são parceiros, que não existe expressão do pensamento sem sentimento? Então, vamos a isso outra vez. Em Evolução em Dois Mundos, cuja primeira edição de 1958, capítulo 13, ele diz assim, bem assim literalmente, a partícula de pensamento, olha o pensamento como matéria, a partícula de pensamento é passiva perante o sentimento que lhe dá forma e natureza para o bem e para o mal. Então, meus amigos, olha, essa fala de André Luiz é de 1958. Muito tempo depois é que a ciência acadêmica vem confirmar isso. Eu vou mostrar para vocês. Então, vamos lá. Então, eu peguei uma literatura, eu tenho esse livro, eu trouxe da Inglaterra, Mapping the Mind, da doutora Rita Carter, no capítulo 4, a edição é do ano 2000. Olha, de 1958 para o ano 2000. Olha o que a academia fala. Ela fala que existe uma conversa neuroquímica entre o sistema límbico, que é esse aqui, olha, o sistema límbico, que é o conjunto de estruturas que trabalham com a manifestação de comportamentos acompanhados de emoções. Existe uma conversa dessa região com a área pré-frontal, que trabalha com o cognitivo, com a razão, né? Então, ela conta o histórico de um paciente do Dr. Antônio Damasio, aquele médico português que reside nos Estados Unidos, o senhor Eliot. O Eliot, ele teve um tumor nesta região, cadê minha seta aqui? Nesta região, e quando o neurocirurgião fez a extinção do tumor, ele rompeu essas ligações, rompeu as ligações.
O Eliot, ele perdeu a capacidade de transmitir, ele não sentia mais o que ele sentia. E se sentia, não conseguia dizer o que era. Porque o doutor Damasio mostrava para ele cenas assim, de acidentes, cenas dramáticas, e ele ficava lá impassível, né? Como aquelas macacas daquele neurocientista, do John Long. Então, ele falava, não, eu sei que isso é um horror, mas eu não sinto esse horror. Também ele perdeu a capacidade de escolher, ele ficava sempre indeciso com tudo. Então, a doutora Rita Carter, comentando esse caso, ela diz assim, por que, que ele ficou com essas características? Porque ele faltava o feeling, aquela coisa, assim, aquele sexto sentido, aquela sensibilidade que é dada pelo emocional. Então, ela conclui, todas as deliberações cognitivas que se fazem através dos lobos frontais, ela tem a iniciativa, ela tem a motivação do sistema límbico, ela tem a motivação do componente afetivo, né? Bom, a doutora Rita Carter disse isso, né? Então, a doutora Candice Pert, que é também uma neurocientista americana, em 2 livros que eu tenho dela, Moléculas da Emoção e Conexão Mente, Corpo e Espírito, ela fala a mesma coisa. Ela fala, e tanto que ela chama tudo que acontece conosco a partir das chamadas moléculas da emoção, porque ela fala que todo o estímulo que vem de fora, ou dos pensamentos, no nosso cérebro formam moléculas que têm essa informação emocional, e elas é que vão dirigir, inclusive, os nossos comportamentos, né? E também, olha o que eu encontrei. Esse indivíduo aqui, Herbert Spencer, né, final do século XIX, começo do século XX, polímata, ele dominava vários campos do conhecimento, era chamado mesmo de Aristóteles moderno. Ele diz num dos textos dele, a opinião é formada, em última análise, pelos sentimentos e não pelo intelecto. Ou seja, aquilo que André Luiz disse em 1958, Evolução em Dois Mundos, que a partícula de pensamento é passiva perante o sentimento, que lhe dá forma e natureza para o bem e para o mal, depois houve confirmação, através da doutora Rita Carter e outros pesquisadores, do que também o Herbert Spencer já falava, né? Que a opinião é determinada diretamente pelos sentimentos e não pelo intelecto. Então, é um conceito que hoje a gente pode aceitar como sendo verdadeiro, né? Poxa, em vez de ir para frente, eu fui para trás. Mas vamos para frente. Bom, então, quando a gente fala nisso, os 3 andares da casa mental, né? O porão da nossa individualidade, o segundo e o terceiro, em que nível do cérebro, das 3 regiões, essa mente vai ter uma ligação maior? Será que é nos lobos frontais, na região intermédia ou no cérebro inicial? Ah, onde é? No cérebro inicial. E só podia ser, porque aqueles animais de estrutura menos complexa, que ainda não têm um córtex bem desenvolvido, que ainda não tem a região talâmica também bem estruturada, o que eles têm? Eles têm o cérebro inicial. A mentezinha deles vai se ligar aí. E depois, à medida que a coisa vai aumentando, existem conexões do cérebro inicial com as outras regiões, não é? Então, a mente se liga primeiro com estruturas do cérebro inicial. Esse é o desdobramento, né? Qual a leitura que eu fiz do que Calderaro considera como cérebro inicial no livro No Mundo Maior? Eu considero que é o conjunto das estruturas neurais subneocorticais, ou seja, abaixo do neocórtex. O que é o neocórtex? É esse córtex, que é uma fina camada de substância cinzenta que reveste externamente os 2 hemisférios cerebrais. Mas por que é chamado de neocórtex? Ah, porque tem outros tipos de córtex, eu vou mostrar para vocês. Mas antes, vamos ver outras estruturas. Então, olha, a glândula pineal faz parte do cérebro inicial, a região talâmica, o tronco encefálico sobremontado pelo cerebelo, aquele sistema límbico que tem uma conversa neuroquímica com o lobo frontal, e também algumas massas de substância cinzenta que existem na profundidade dos hemisférios cerebrais, chamados núcleos da base, né? E também outros tipos de córtex que não o neocórtex. Mas existe outro tipo de córtex? Ah, existe. Do ponto de vista filogenético, existem 3 etapas de evolução do córtex cerebral.
que vem toda a série da animalidade anterior até a fase humana. O primeiro deles, o mais antigo, ele está no hipocampo, que é essa estrutura aqui, e num outro relevo que é chamado de giro parahipocampal. Esse córtex foi o primeiro que apareceu. É chamado arquicórtex ou arquipálio, porque a palavra córtex do latim corresponde à palavra palio com i do grego. E quer dizer o quê? As duas palavras. Lâmina, manto. Tanto que, aí no Rio Grande do Sul, Samir e Vitório, uma vez eu estive em Bagé e houve uma grande passeata de cavaleiros montando seus cavalos, que eles iam para um evento que eu não me lembro exatamente qual era. Estava garoando, chovendo, aquela chuvinha miudinha, todos desfilaram com uma capa muito grande que cobria todo o corpo do cavaleiro e também uma parte do corpo do cavalo. Às vezes, nos cavaleiros medievais, essa capa era chamada de palio, porque é uma lâmina, é uma capa que cobre alguma coisa. Daí o nome de cuidados paliativos, que são também de cobertura das dores, cobertura de desconforto que os pacientes têm, né? Bom, então vamos lá. A palavra arque do latim, arque significa a fonte, a primeira coisa. Então, o primeiro córtex que apareceu na série animal foi o arquipálio e persistiu, representado pelo hipocampo e pelo giro parahipocampal, que fazem parte do cérebro inicial. E também, outro córtex que apareceu, outro pálio, é o giro do cíngulo, esse primeiro relevo cortical acima do corpo caloso. É muito antigo também, não tão antigo quanto o arque, mas é paleo, com E. Paleo do E quer dizer velho, antigo. E paleo com I quer dizer córtex, né? Então é um paleo-paleo, não é? Então, falando de novo, o que faz parte do cérebro inicial na minha leitura? Todas as estruturas subneocorticais, porque além daquelas estruturas todas que eu falei, o tronco encefálico, o cerebelo, os núcleos da base, o sistema límbico, a glândula pineal, a região talâmica, também o arquipálio e o paleopálio, né? Que são dois tipos de córtex cerebral. Olha que coisa bonita. Bom, então, já em Missionários da Luz, 1945, no capítulo 2, André Luiz fala do papel da ligação da mente com a glândula pineal. E lembrando ainda, lá no século XVII, que Descartes dizia que a pineal é a sede da alma, não sei de onde ele tirou essa informação. Deve ter sido por via mediúnica, intuitiva, né? Porque ele não tinha nenhum recurso para isso. Então, André Luiz diz, no Missionários da Luz, a glândula pineal é a glândula da vida mental, poderosa usina ligada à mente através de princípios eletromagnéticos. Que princípios são esses? O pensamento. Lembra lá de André Luiz e Mecanismo da Mediunidade? A mente é a estação receptora e transmissora de princípios mento-eletromagnéticos, né? Segundo ele diz. Olha como as coisas vão se somando, né? E também, em dois livros de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, 1946, quando ele fala do desencarne de 4 indivíduos, Evolução em 2 Mundos, no capítulo 17, quando ele fala do desprendimento do perispírito parcial no repouso do corpo físico, ele cita a ligação daquele cordão de prata se fazendo com a fossa romboide. O que é a fossa romboide? Eu vou explicar para quem não é da área. É o assoalho do quarto ventrículo. O que é o quarto ventrículo? Vocês se lembram nessa figura que eu mostrei? Aqui, olha, tem o cerebelo, embaixo do cerebelo tem o tronco encefálico, não é? Entre o tronco e o cerebelo tem uma cavidade cheia de líquor, é o quarto ventrículo. O assoalho do quarto ventrículo, ou seja, a superfície aqui que dá para o quarto ventrículo é chamada de fossa romboide, é o assoalho do quarto ventrículo. Então, André Luiz diz que no desencarne e nos desdobramentos, o nosso perispírito ainda fica ligado ao corpo físico através da fossa romboide. Olha, é o cérebro inicial, são estruturas do cérebro inicial, né? Mas André Luiz não para por aí. Olha o que ele diz. Ele ainda fala em evolução em 2 mundos. O centro coronário, que dos centros de força é o mais esplendoroso, né?
ele possui no tálamo vasto sistema de governança do espírito. Olha que coisa linda. Cadê o tálamo? Eu pus aí em destaque, né? O centro coronário, então, o espírito, através da mente, age no centro coronário, que atua no tálamo. E o tálamo é que vai atuar no córtex cerebral. Olha, mas cada informação tão bonita, né? Tão importante. Então, já temos várias informações aí. O que, que a academia fala disso? Eu vou em Wilder Penfield, aquele lá que fez a composição do homúnculo sensorial e motor, né? Nesse livro que eu tenho, ele já está esgotado, uma editora da EDUSP, editora da USP. Esse livro foi editado em 1975 pelo Penfield. Chama-se O Mistério da Mente. Então, ele fala, na apresentação do livro, ele coloca como possibilidade, né? É a mente simplesmente uma função do cérebro, como querem os materialistas? Ou será ela um elemento separado, porém a ele intimamente relacionado? Ele adota essa segunda opção, porque ele considera que essa porção central, que ele chama de cérebro, de tronco cerebral alto, é exatamente o que Calderaro chama de cérebro inicial. Então, ele diz assim, olha, nesse livro, o indispensável substrato da consciência localiza-se fora do córtex cerebral, provavelmente no diencéfalo, que é a região do tálamo, porta de entrada e saída da mente. E sabe como ele justifica? Porque ele trabalhou muito com soldados da Segunda Guerra Mundial que tiveram traumatismo crânioencefálico. E ele observou o seguinte, quando o indivíduo tem grandes lesões do córtex cerebral, perda de áreas do córtex cerebral, mas a região do tronco encefálico, a região ali debaixo do cerebelo está íntegra e funcionante, o indivíduo tem níveis de consciência. Agora, mesmo com o córtex cerebral, o neocórtex íntegro, mas o tronco cerebral com lesão irreversível, o indivíduo não tem nada de nível de consciência. Então, ele fala, então, a consciência tem que se ligar ao tronco e não diretamente ao córtex cerebral. Exatamente o que André Luiz fala, não é? Nessas referências que eu mostrei para vocês aí. Não é? Então, essa é a região talâmica. Bom, vou mostrar para vocês dois desdobramentos desse conhecimento. O primeiro deles é em relação ao anencéfalo. Eu e a doutora Marlene fomos lá no Supremo Tribunal Federal em 2008 para mostrar para os ministros que o anencéfalo não é anencéfalo, defendendo a vida desses fetos, né? Explicamos tudo isso para eles, falamos do Penfield, não falamos nada de André Luiz, né? Porque lá não se podia falar de nada de religião. Bom, então, a gente mostrou que todo feto com desenvolvimento organizado do corpinho físico, com batimentos cardíacos e outras funções viscerais, tem pelo menos um cérebro inicial, tem pelo menos o tronco cerebral alto, como denomina Penfield, e, portanto, tem ligação com a consciência. Foi isso que a gente falou para os ministros, né? Então, o anencéfalo, o feto anencéfalo, ele é um espírito reencarnante que está ali, né? Então, ele não vai falar, ele não vai enxergar e outras coisas, porque ele não tem as ligações do cérebro inicial com áreas do córtex que estão faltando, mas o cérebro inicial ele tem, né? Então, é um espírito reencarnante, com certeza, né? Outro desdobramento é em relação ao conceito de morte encefálica. A doutora Márcia, lá da AME do Distrito Federal, numa live que nós fizemos lá, o Sérgio, eu e o Décio, ela mostrou que ela é responsável por fazer esses testes. Então, ela falou que ela se surpreende quando ela faz os testes a nível cortical e dá negativo. Faz a nível talâmico e dá negativo. Quando ela faz testes no tronco, responde. Então, ela falou, meu Deus, o espírito está ali, esse indivíduo está ligado no espírito, né? O espírito está ligado ao corpo físico. Então, ela não determina o conceito de morte encefálica. Então, é outro desdobramento muito importante, né? Então, a gente está percebendo que desses conhecimentos iniciais, existem desdobramentos que vão se acentuando, né? Eu estou já na fase final, pessoal, estou vendo aqui que o relógio está correndo, mas vamos lá. Então, quando a gente pergunta, mas tudo bem, é lá no cérebro inicial, mas em termos microscópicos, em que estrutura do cérebro que a mente se liga, né? Desse cérebro inicial? Já na literatura dos anos 1980,
a gente tem informações que são sugestivas de. Esse indivíduo, por exemplo, o Magenot, ele diz, a mente poderia ser vista como um campo. Lembra lá das limalhas de ferro? Como um campo não material, cuja analogia mais próxima, talvez, seja de um campo de probabilidades da mecânica quântica, que não transporta nem energia nem matéria. Transporta o que, então? Informação, podendo provocar ação efetiva em microsítios de operação. Ah, microsítios de operação, onde é que estão? Ah, vamos lá. André Luiz, Evolução em Dois Mundos, 1958, ele já dá uma dica. Ele diz assim, o homem pode, através dos bióforos ou unidades de força psicossomática, atuarem no citoplasma, projetando sobre as células e, consequentemente, sobre o corpo os estados da mente. E esses bióforos, olha, bióforo é um termo que foi usado pela primeira vez por Weissmann, aquele cara lá que ferrou o Lamarck, lembra? Quando o Lamarck fez aquela teoria de que adaptações exteriores promoviam modificações, e ele cortou a cauda de 50 fêmeas de ratos, puseram a reprodução, os ratinhos nasciam com cauda, né? Então, ele desacreditou Lamarck. E ele foi o primeiro que usou esse termo bióforo, dizendo assim, é a menor unidade de matéria, de moléculas que sustenta a manifestação da vida. E André Luiz diz que, através dos bióforos, ou unidades de força psicossomática que atuam no citoplasma. Então, vamos ver. Atuar no citoplasma celular, todo mundo estranhou isso, porque o citoplasma, naquela época, era um geoma mal conhecido. Não existia ainda microscópio eletrônico, né? Então, começaram na década de 1990, na ciência, a pesquisar as coisas e viram que, no caso de pacientes que morriam com a síndrome de Alzheimer, eles procuravam o cérebro, fatiavam, faziam todos os exames e encontravam o quê? Apenas desarranjo nos microtúbulos, que são unidades que formam uma outra estrutura do citoplasma, que é o centríolo. Então, essa literatura que eu estou citando diz assim, olha, numerosos tipos de estudos relacionam o centríolo, formado por microtúbulos, a processos cognitivos, como na disfunção mental da doença de Alzheimer, em que se encontra paralelamente a perda de memória, a disfunção mental, um desarranjo na estrutura dos microtúbulos. André Luiz já falava isso em 1958, não é? Quando ele dizia, olha que eu vou mostrar para vocês no capítulo 7, olha, o centro celular ou centríolo, que é formado por microtúbulos, é o local onde se faz a junção das forças físicas e espirituais, em que o impulso mental de natureza eletromagnética opera o movimento dos cromossomos. O que esse pessoal da ciência está falando a partir da década de 1990, André Luiz já falou em Evolução em Dois Mundos, em 1958. Afinal, o que são os microtúbulos? São estruturas tubulares formados por tubulinas, que formam um arranjo de 9 reuniões de 3 microtúbulos, formam uma outra estrutura chamada centríolo, a que se refere André Luiz. Então, André Luiz está dizendo, é nesse centríolo que acontece a junção das forças físicas e espirituais, em que o impulso mental de natureza eletromagnética atua na matéria, inclusive no movimento dos cromossomos, né? Pioneirismo da doutrina espírita outra vez, né? Então, dos autores que são muito conhecidos, desde a década de 1990, nós temos o Penrose, que é britânico, e o Hameroff, que é americano, né? Então, eles têm estudos que estão nessa publicação aqui de 2011, mas eles estudam desde a década de 1990. Então, eles falam que quando as tubulinas, que são as moléculas que formam os microtúbulos, elas mudam de configuração, e aí é que se dá o evento de ligação entre a dimensão quântica do pensamento, das emoções, com a dimensão macro das estruturas celulares. Eles completam, olha, esse é o processo pelo qual o que pensamos
vai plasmar todas as ações do nosso corpo e, consequentemente, o nosso comportamento. Não era o que André Luiz estava falando lá atrás? Então, a ciência, aos poucos, passando anos ou décadas, vem confirmar o que está na literatura espírita, né? Eu lembro que quem falou isso pioneiramente foi André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, que foi publicado em 1958. Bem, então, para juntar tudo isso, eu criei esse esquema, lhe dizendo que a mente se liga ao cérebro inicial, de André Luiz, chamado de tronco cerebral alto, por Penfield, em que o córtex cerebral é alcançado só indiretamente, porque o espírito, através da mente, do perispírito, do centro coronário, atua no quê? No tálamo, que atua no córtex. Atua também no centro cerebral ou frontal, que atua no córtex. O córtex vai atuar em todas as células do corpo físico, que manda um feedback para o tálamo, que volta tudo para o espírito tomar conhecimento. Atua também na glândula pineal, que, aliás, tem dois fluxos. Tem um fluxo orgânico, pelos neuropeptídeos e pela melatonina, que atua nas células do corpo físico, e também tem um fluxo energético. Lembra que a André Luiz falou que ela é poderosa usina, que ela, através desses influxos mentopsíquicos, né, atua em todas as células do corpo físico? Então, o esquema geral é mais ou menos esse, segundo uma leitura que eu fiz, né? Fica a critério de vocês analisarem esse aspecto. Então, um outro desdobramento para encerrar minha fala aqui, pessoal, desse conhecimento que André Luiz nos trouxe através de Calderaro, né? Então, existe uma narrativa de Calderaro a respeito do processo obsessivo de Pedro e Camilo. Segundo vocês lembram, Pedro assassinou Camilo, Camilo quer se vingar de Pedro, Pedro entra num processo de culpa e de remorso, e os dois ficam num processo obsessivo, um obsediando o outro, isso já dura 20 anos. Então, Calderaro e André Luiz, eles chamam a ajuda de Cipriana. Lembra que ela já deve vibrar em ondas muito curtas, né? Então, Calderaro valoriza o esforço pessoal de cada um para conseguir a sua autoiluminação, para poder ajudar o outro, que é o caso de Cipriana, né? Então, esse processo de iluminação anterior é o que Emmanuel chama de autoiluminação. Vamos ver? Então, ele diz assim, Caminho, Verdade e Vida, capítulo 76. Nem sempre os seguidores do Cristo compreendem esse grande imperativo da iluminação própria, ou autoiluminação. Esmagadora porcentagem de aprendizes permanece atenta à edificação dos outros, menosprezando o ensejo de alcançar os bens supremos para si. Porque é muito difícil encontrar oportunidade entre gratificações da existência humana, porquanto o recurso bendito da iluminação se esconde muitas vezes nos obstáculos, perplexidades e sombras do caminho. E é verdade isso, não é, pessoal? A gente, às vezes, se cresce mais, amadurece mais na vivência das dificuldades, não é? E não dos aplausos. Então, é bem por aí. Bem, então, em busca da autoiluminação, Samir e Vitório, quando nós nos falávamos antes de começar essa fala, citaram inclusive esse livro Voltei, né, do irmão Jacó, pseudônimo de Frederico Figner, que foi um espírita, um empresário espírita, que foi muito conhecido aqui no Brasil, com muitas obras. Ele foi um indivíduo assim muito proativo, né? Mas ele não cuidou da própria autoiluminação. Quando ele desencarnou, ele achou que o perispírito dele estava luminoso e não estava. Então, aos poucos, ele reconhece que ele fazia as coisas por fazer. Ele fazia caridade sem sentir caridade, ele fazia atos de bondade sem sentir bondade. Então, ele dá um recado aos espíritas para cuidarmos da nossa autoiluminação, não é? Que é necessária para que a gente possa ajudar os outros, inclusive. Não é? Então, o doutor Sérgio Lopes, quando recentemente falávamos nessa autoiluminação, ele fez uma interpretação com luz na psiquiatria. Ele diz assim: quando você fala em clarear um ambiente,
Então, você acende uma luz. Clarear o ambiente interno significa nós abrirmos luz nos nossos espaços escuros, nas nossas sombras interiores. Ele falou, não são coisas ruins, são aspectos da nossa personalidade que nós desconhecemos e nós precisamos conhecer. Daí o conhece-te a ti mesmo, né? Então ele fala, quando a gente faz isso, a gente não está sendo candidato a anjo, mas a ser humano se autoconhecer, para que se possa resolver as nossas dificuldades. São as nossas sombras, os nossos espaços escuros, né? A gente se reconhece e a gente se autorrealiza, iluminando os nossos espaços escuros, né? Porque quanto mais luz nós tivermos, mais força nós temos para ajudar. E na caridade, que é o propósito da doutrina espírita, porque fora da caridade não há salvação, a minha irmã, Regina, que é espírita, presidente do Centro Espírita, quando eu comentava com ela a respeito disso, ela disse assim, Irvínia, você prestou atenção que naquele conceito de caridade que tem no livro dos Espíritos, existe a palavra benevolência e não beneficência. Eu fiquei surpreso disso, mas tem diferença de conceito entre benevolência e beneficência? Ela falou, tem, vai procurar o que você acha. Eu fui procurar. Então, eu fui lá primeiro no conceito de caridade, né? Livro dos Espíritos, questão 886. Kardec pergunta, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entende Jesus? E a minha irmã estava certa. A primeira palavra, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Ah, eu fui no dicionário. Benevolência é uma palavra formada por duas. Bene, do latim, que é bem, fazer o bem, mas volere, que é querer. A benevolência, ela significa fazer o bem, querendo fazer o bem. Fazer o bem, querendo fazer o bem. Então, o bem e o bom têm que estar associados, necessariamente, na benevolência. E a beneficência? Beneficência é fazer o bem, não necessariamente associado ao bom, porque eles podem estar dissociados. Quer ver? Eu pensei assim, meu Deus, como é que eu vou fazer o bem sem ser bom? Vamos imaginar que eu estou aqui preparando uma live para a Serra Gaúcha, estou apressada, tenho outras coisas para fazer, alguém toca a campainha e pede alguma coisa para comer porque está com fome. Aí eu apressadamente corro lá, pego uma fruta, alguma coisa, dou para a pessoa para me livrar dela, porque eu tenho outras coisas para fazer, que eu estou achando que são mais importantes. Eu fiz o bem, fiz, porque a pessoa estava com fome, eu lhe dei alguma coisa de comer. Mas eu exerci bondade, eu exerci caridade, não. Então, eu exerci beneficência e não benevolência. Olha que coisa extraordinária! Que coisa extraordinária! No conceito de caridade, constar a palavra benevolência, que é fazer o bem, querendo fazer o bem, querendo ser bom, não é? Como a doutrina espírita tem coisas magníficas para nos ensinar, né? Então, vamos tentar a benevolência, que é requisito especial para a nossa autoiluminação, né? Então, para exemplificar isso, e é o fim da minha palestra, eu vou comentar para vocês esse capítulo 24 do livro Os Mensageiros de André Luiz. Então, estão lá no momento de oração, no posto de socorro. Ismália, já um espírito desencarnado, luminoso, é convidada a orar. Ela começa a orar e André Luiz relata o que está acontecendo. Ele diz, grande quantidade de flocos esbranquiçados caíam do alto sobre nós que orávamos. Os flocos leves desapareciam ao tocar-nos, começando em seguida, ao sair da nossa fronte e do nosso peito, grandes bolhas luminosas, com a coloração da claridade de cada um e velocidades variáveis, multiplicando-se no ar em direção aos enfermos que eles queriam auxiliar. Bem, entra então nessa história Aniceto, que é o mentor, e explica aos ouvidos de André Luiz. Na prece, encontramos a produção de elementos força,
que chegam da providência em quantidade igual para todos impresso. Olha, a misericórdia de Deus é tão infinita que esses benefícios vêm em quantidade igual para todos. Mas cada espírito tem uma capacidade diferente de assimilá-los, de recebê-los. E como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma, cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor com as qualidades de elevação já conquistadas. Olha a autoiluminação. Meu Deus, que coisa, que recado, que ensinamento, não é? Então, pessoal, de tudo isso que eu estou mostrando para vocês, eu quero dizer que esse livro que nós escrevemos, né? E essa composição gráfica é do Edgar, o nosso amigo aí de Poá, né? Ele sempre manda essas coisas assim. Foi um momento muito feliz mesmo que nós vivemos. E nós fizemos todo esse trabalho em homenagem a essa criatura fantástica, a nossa eterna líder, a nossa querida amiga, a doutora Marlene Nobre, né? Então, a gente fala para ela, doutora Marlene, muito obrigada por tudo que a senhora nos ajudou, por tudo que a senhora nos orientou, mas olha, continua aí nos ajudando, viu? Nos intuindo, nos dando uma força, porque nós precisamos ainda muito da senhora, não é? Precisamos muito aí da sua orientação. Pessoal,